Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, fala que nós devemos orar por nossas autoridades. Eu vou ler aqui esse versículo para os irmãos e os irmãos reflitam naquilo que vai ser falado aqui hoje, porque é algo de Deus para o teu coração. Eu creio que essa palavra vai edificar a tua vida e fazer você refletir o caminho que muitos cristãos estão tomando, que é um caminho de perdição, por falta de sabedoria e entendimento. Então eu vou ler aqui esse versículo bíblico e você reflita no que vai ser falado aqui. Amém? Em primeiro lugar, peço que sejam feitas súplicas, orações, pedidos e ações de graça a favor de todas as pessoas. Façam isso especialmente a favor daqueles que governam e de todas as autoridades, para que possamos viver uma vida tranquila e cheia de paz, com toda a devoção a respeito a Deus. Isto é bom, agradável a Deus, nosso Salvador, a qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem a conhecer a verdade. Amém? Só até aí. Nós temos que orar por nossas autoridades. Isso é fato. Nós temos que orar por nossas autoridades. Quando nós não oramos por nossas autoridades, nós estamos sujeitos a ter autoridades sendo guiadas por uma força maligna, por Satanás. Porque uma casa que não tem intercessão, uma casa que não tem cobertura espiritual, se torna um lugar fácil para a habitação do inimigo. O que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, o que eu tenho acompanhado, que muitos irmãos estão brigando entre si por causa de política. Eu não estou falando aqui que é algo errado você se envolver na política. Ao contrário, você tem que se envolver espiritualmente usando as armas espirituais de Deus. Porque se você não usar as armas espirituais de Deus, você vai ser um homem falando de política carnal. Essa que é a verdade. Por isso que nós temos que ter discernimento. Se você está brigando com outro irmão porque ele é de esquerda e brigando com um irmão porque ele é de direita, algo errado tem. Nós temos que interceder por nossas autoridades. Se você não intercede, não ora, não faz nada pelas autoridades da forma que o cristão deve fazer, então você não tem direito de criticar, porque você não ora. Como é que você vai odiar uma pessoa, um político? Você vai ter uma opinião ao contrário dele, mas na realidade você não faz aquilo que a Bíblia nos manda, que é orar pelas nossas autoridades. E você toma partido de um lugar, de uma posição, e vai contra os outros, contra os irmãos, brigando. Então o diabo está fazendo a festa, porque hoje em dia nós vemos irmãos que são de esquerda e outros irmãos que são de direita, e o diabo fazendo a festa, porque esses irmãos ficam batendo boca um com o outro por causa de política. E na verdade isso não vai importar, porque o que importa pra gente é o reino de Deus. Vocês estão muito preocupados com o reino da terra. Isso tudo vai acabar. Quando Jesus voltar, o reino que vai ser implantado aqui é o reino de Deus. E você está preocupado com política. Está preocupado com um homem que está governando. Interceda pela vida dele para que haja mudança. Ora pela vida dele para que haja mudança. Se você não ora, não jejua pela vida dos governantes, e você quer ficar falando, tendo opinião, tem algo errado. Tem algo totalmente errado. Porque uma pessoa que é cristã de verdade, que segue o ensinamento de Jesus, a primeira coisa que ela vai tentar fazer é interceder, ser manso. Se você ficar tomando posição, os de esquerda não presta, os de direita não presta. Eu quero te dizer, meu irmão, que os dois lados, cada um tem um lado, todos os dois lados têm coisas boas e coisas horríveis, ruins. Mas os irmãos falam, não, mas é de direita, é mais conservador, está apoiando os cristãos. Mas a direita também tem um lado ruim. Capitalismo selvagem,
a maioria das pessoas de direita também pensa só no capital, no financeiro. E na esquerda também tem as coisas ruins também, como nós sabemos, as agendas que eles têm para cumprir também. Mas na realidade, o poder é um só. Você já ouviu esse ditado, dividir para conquistar? Então é isso que eles estão fazendo, dividindo a gente para conquistar. Quem trabalha com divisão é o diabo. O diabo que trabalha com divisão. Se você está dividindo a igreja por causa de questões políticas, alguma coisa errada tem, meu irmão. Eu tenho acompanhado irmãos, amigos, que ficam se matando na internet, defendendo o presidente, defendendo o vereador. Então, você está desfocando daquilo que é verdadeiramente as coisas de Deus. Se você está focado mais em política e falar mais em política do que o do reino de Deus, está totalmente errado. Totalmente errado. Você tem que rever seus conceitos com Jesus, porque Jesus batia de frente com os fariseus, com os homens dessa terra. Então você tem que falar para um político se arrepender dos seus maus caminhos, tomar vergonha, aceitar Jesus. Tem cristão defendendo política com unhas e dentes, mas o evangelho não defende, não fala de Jesus para ninguém. É um crente que só foca nas coisas do terreno do mundo. Eu vou te dizer algo, vai ter muito cristão que vai ser lançado no inferno. Vai ser lançado no inferno por causa de política. Porque na hora que Jesus vir, ele vai estar focado na política. Não vai estar focado nas coisas de Deus. E Jesus vai pegar de surpresa. Porque você não está fazendo aquilo que é de Deus. Está focado mais na política. Em vez de você estar orando, intercedendo, você quer se envolver na política? Ora, interceda pelos políticos e faça a vontade de Deus. Se você tiver que falar algo e contra um político, você vai dentro da palavra, mas você está intercedendo e orando. Então você tem condição de falar. Agora, se você não intercede, você não ora por um político, por que você está se envolvendo em política? Como cristão, isso é totalmente errado, porque se Deus manda a gente orar, interceder pelos políticos, e você não ora, não intercede pelo político e ainda quer debater política, você não está fazendo o papel de cristão. Tem algo errado. Tem algo errado aí. Então você tem que rever seus conceitos sobre política, o cristão na política. Nós temos que exercer nossa cidadania, que é votar, claro, mas até para votar nós temos que saber orar, pedir direção a Deus, entendeu? Agora, se você ficar focado só em política, você vai ficar totalmente desfocado do reino de Deus. Porque se você fala mais de política do que das coisas de Deus, meu irmão, começa a pensar na tua fé, porque algo errado está aí. Essa é a minha palavra para você refletir. Fica com Deus. Shalom.